Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luciano, o Luciano das placas. E no vídeo de hoje você vai aprender como funcionam os componentes de uma placa eletrônica, tal como um resistor, um capacitor e um diodo. Bora para a bancada? Então vamos iniciar aqui pelo resistor. Vamos em seguida falar do capacitor e do diodo, tá? Pontuando cada um deles e falando por enquanto as particularidades, porque nesse momento a nossa pretensão realmente é só de fazer uma apresentação. Se isso fosse realmente os signos do alfabeto, as vogais, por exemplo, o A, o E e o I, você está sendo apresentado a essas vogais, vamos dizer assim, tá bom? Então esse é o resistor. No resistor a gente vai abordar por enquanto nesse momento, o símbolo, tá? Esse símbolo, ele é importantíssimo para a gente porque esse símbolo vai ser reconhecido mundialmente para todo mundo, seja você no Brasil ou qualquer outro país do mundo. O resistor, você vai ter aí duas representações, por exemplo, essa aqui é muito utilizado pelos americanos, né? Eles é que ditaram essas regras. Então, os Estados Unidos da América utilizam esse tipo de nomenclatura. Já na Europa, é comum utilizar essa nomenclatura. É como se fosse um retângulozinho com as duas hastes aqui, bem como essa, tá? Então, essas duas hastes representam esses dois metais onde o componente vai ser soldado. Aqui é a União Europeia que utiliza esse tipo de símbolo, mas se eu utilizar esse tipo de símbolo ou esse, a gente reconhece como sendo resistores, tá? Acho que é a única particularidade, porque o capacitor, por exemplo, que é o próximo que nós vamos falar, o capacitor, ele vai ter esse símbolo. Tem outros símbolos, né? O capacitor fixo, por exemplo, ó, são duas placas, a gente fala duas placas paralelas com as duas hastes, representando esses dois terminais, tal como um resistor. E tem um outro símbolo também muito comum a gente utilizar no esquema, de reconhecer ele no esquema, são também duas placas, mas perceba que o lado é um pouquinho mais gordinho, tem alguns esquemas que até chanfro ele, deixa ele escurinho, para representar que isso aqui é o lado positivo do capacitor, e aqui certamente reconhece como o negativo. E veja que, diferente do resistor, esse tipo de capacitor, não o de cima, o de baixo, ele tem polaridade. O capacitor eletrolítico, nós vamos falar em outro momento. Por isso, a ideia do positivo e negativo. Tá? Outro componente que vamos falar aqui hoje é o diodo. O diodo, esse sim, eu preciso atentar que o símbolo dele é algo assim. Parece meio que uma flechinha. Tá? Tem esse risco aqui que vai indicar para a gente quem é o catodo. Tá? Então, esse lado é o catodo. E aqui é o anodo. Diferente dos outros componentes, obviamente com exceção do capacitor eletrolítico, ele tem polaridade. Ou seja, se eu pegar esse resistor, ele é desse jeito soldado na placa, dessa forma. Se eu inverter a colocação dele, não tem nenhum problema, porque ele não tem polaridade. Ele pouco importa a posição que ele for soldado lá. Então deixa eu trazer aqui o capacitor eletrolítico, assim eu faço um paralelo entre o capacitor fixo, que seria esse cara de cima, e o de baixo. Esse capacitor seria esse, vamos dizer que esse seria esse daqui. Tá? Esse não tem polaridade, tanto faz eu soldar ele dessa forma ou dessa forma. Já esse sim, esse eu preciso respeitar a polaridade dele. Bom? O diodo, ele sim, eu preciso atentar, todos os diodos ele tem uma polaridade. Um lado que a gente chama de catodo, outro lado que a gente chama de anodo. Algumas literaturas vão tratar esses nomes como sendo positivo e o negativo do diodo, tá bom? Ei, você mecânico, o recado aí é para você, viu? Você que já conhece máquina de costura, já faz as suas manutenções do ponto de vista mecânico, quiser saber um pouco mais como lidar com essas placas, como fazer seus primeiros reparos, muitas vezes nem é nada muito difícil, né? Mas vai tomar conhecimento em alguns equipamentos interessantes e importantes para você fazer essa manutenção. Pois é, clique aqui embaixo. Deve ter um link onde você vai ser direcionado para um grupo. Lá a gente conversa um pouco mais sobre o preço desse curso e como você pode se inserir nesse meio de profissionais tão procurados aqui e requisitados, ok? Aguardo você lá. Bom, trouxemos então agora 3 outros componentes que a gente vai chamar então de indutor. Esse é um transistor, esse é um LED. Então, o símbolo dele, que é o que a gente está abordando por enquanto, então esse símbolo
do indutor vai ser alguma coisa assim. Um pouco parecida com o diodo, mas é algo assim, uma espiral, e é isso. Dependendo do indutor, ele tem pontilhados assim para dizer que você tem um núcleo de ar, um núcleo de ferrite ou ainda um outro tipo de núcleo. Tá? Mas tecnicamente, basicamente é isso. É um terminal, seria um desses terminais ou mais, e fios enrolados representando assim. Esse seria o símbolo do indutor. Então esse é o nosso indutor. Nesse primeiro momento, lembrando que a gente está só fazendo uma apresentação dos componentes e depois, no outro momento, a gente vai tratar cada um deles de forma particular. Esse é o nosso transistor e o símbolo dele é assim, um terminal, que eu vou chamar de base, e dois outros terminais, que eu vou chamar de coletor. Esse seria o nosso emissor e aqui a base. Né? Tem outros tipos de transistor, quando nós estivermos abordando, a gente amplia mais isso, mas por hora, a nível de apresentação, esse é o nosso transistor. E esse é o LED. Esse é o nosso LED. Ele tem um jeitão, um símbolo muito parecido com o diodo, até porque esse nome LED, ele vem de diodo, emissor de luz. Um LED não deixa de ser um diodo, porém ele diferencia, ele vai diferir lá do símbolo do diodo por essas duas flechinhas, dizendo que a luz está saindo. Porque tem outros LEDs que essa flechinha vai estar entrando, que são receptores, são LEDs que vai receber luz, e esse por acaso são LEDs que vai emitir luz, então ele vai ter esse símbolo. Tá? Novamente você vai ter um anodo e um catodo do outro lado. Então, nesse momento, a gente aborda, então, três outros componentes. Colocamos do indutor, do transistor e do LED. Então, esse símbolo, vou pôr aqui com outra caneta que está mais viva aqui para você ver e acompanhar comigo. Então, esses símbolos, que é o que a gente está falando, são universais. E o símbolo do indutor, a gente vai encontrar, então, esse indutor, a identificação dele lá no impresso como sendo, por exemplo, L1, L2. Se você encontrar um L10, implica dizer, ou subtende que o engenheiro tem 10 indutores lá, a ponto de ele chamar esse indutor de L10. Então, essa ideia de você ver o componente, identificar ele na placa, bem como um código, isso facilita você a identificar ele no esquema. Você vai ver o esquema onde esses caras estão, na placa e, obviamente, aonde, qual a posição dele, já que você tem 3, 4, 5, 10 indutores lá. Então, esse indutor é aquele. Por quê? Porque está marcado o L10, é isso que a gente está falando. Bem como o transistor, né? Você vai encontrar as nomenclaturas lá no esquema elétrico, bem como na placa, como sendo, por exemplo, TR1, tá? TR2, TR3. E se encontrar o TR20, implica dizer que você tem 20 transistores lá, tá bom? O LED, normalmente eles colocam como LED mesmo, LED, haja vista que já é a simplificação de diodo emissor de luz. Então LED 1, LED 2, LED 3 e assim por diante. Viu que não é tão difícil? Olha aí. Aí hoje você conheceu mais alguns dos componentes que vão fazer parte dessa placa, bem como uma série de componentes que vão ser apresentados aqui para você. Dessa forma, eu consigo te alfabetizar aqui em eletrônica.